São bem-vindos à casa de Deus. É uma alegria podermos partilhar com vocês a palavra de Deus. Se tem coisa que me deixa feliz, é partilhar a palavra de Deus. Eu já disse para minha esposa que quando eu não puder mais pregar, que Deus me leve e me dê o descanso. Porque eu não tenho nenhuma intenção de viver nesta terra sem pregar a palavra de Deus. Não teria sentido nenhum viver aqui. Porque o meu sonho é o céu, meu sonho é a volta de Jesus. E se eu não puder pregar, então já cumpri com a missão, não é? Os filhos de Deus não morrem sem propósito. Os filhos de Deus morrem depois que eles cumprem com a missão de Deus aqui nesta terra. Queridos, foi nos solicitado, aliás, foi feita uma pergunta ontem para nós, na saída, e esta pergunta, para responder a pergunta, seria melhor eu responder em público, para que outras pessoas também recebam o benefício da resposta, tá bom? Então foi nos perguntado sobre se depois que Satanás foi expulso do céu, depois que houve a guerra no céu entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos, e eles foram expulsos do céu, foi perguntado se Satanás voltou para o céu depois disto. Sim, queridos, ele voltou para o céu. Por que ele voltou para o céu? A primeira vez que ele foi expulso do céu, isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 7, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, verso 7, aqui fala da primeira expulsão de Satanás do céu. Quando ele foi expulso do céu, ele não era um anjo comum, ele era anjo querubim. Ele estava continuamente na presença de Deus. Não eram todos os anjos que estavam continuamente na presença de Deus? Existem classificações e ordens de anjos. Vocês sabem que existem anjos com 2 asas, com 4 e com 6, né? Existem querubins, serafins e anjos mensageiros. Então, queridos, Satanás, que era o Lúcifer no céu, ele era um anjo que estava na presença de Deus, abaixo de Pai, Filho e Espírito Santo, abaixo da divindade. Ele era o maior, o mais inteligente, o mais poderoso. Ninguém tinha mais intimidade com a divindade do que Lúcifer. Então, ele se rebelou. E ele trouxe com ele a terça parte dos anjos na guerra contra Jesus. E o capítulo 12, verso 7 de Apocalipse diz assim: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então a pessoa perguntou, aqui o verso 8 diz que não mais se achou o seu lugar nos céus. Não se achou mesmo. Mas então como o Senhor falou que ele voltou para o céu? Qual era o lugar de Lúcifer no céu? Na presença de Deus, como querubim. Não mais se achou o lugar dele no céu como querubim na presença de Deus. Nunca mais. Porque no lugar dele foi escolhido outro anjo para estar no lugar dele. Vocês sabem qual é o nome do outro anjo que foi colocado no lugar dele? Gabriel. A posição que Lúcifer ocupava, Gabriel passou a ocupar, na presença de Deus. Agora, queridos, depois que ele foi expulso do céu, lá na árvore da ciência do bem e do mal, Eva comeu do fruto, enganada, levou para o seu esposo, Adão. Ele comeu, não foi enganado, comeu porque quis, não estava com fome, certo? Não estava com fome, mas comeu, sabendo que estava transgredindo. Neste momento ele transferiu para Satanás o domínio que Deus tinha dado para ele. Adão era o representante de Deus no planeta Terra, e agora se tornou Satanás o representante de Deus na terra. Então, quando Deus queria saber e tratar dos negócios da terra, ele falava com o representante da terra, que era Satanás. Por isso, em Jó capítulo 1 e capítulo 2, nos 2 capítulos de Jó, quando os filhos de Deus, representantes de todos os mundos habitados, vinham diante de Deus, e há pessoas que pensam que eles se reuniam em algum espaço, em alguma outra galáxia. Querido, isso é mente muito fértil para imaginar uma coisa dessa. Quando os filhos de Deus vinham representando todos os outros mundos habitados, vinha também um representante do planeta Terra e compareciam perante
Deus no concílio celestial. É onde Deus habita, onde está o trono de Deus, é onde era o concílio. Não tem razão para fazer no espaço ou em outra galáxia. Onde Deus estava, era onde os representantes dos mundos iam para se encontrar com Deus. Não era Deus que vinha para se encontrar com eles que iam para se encontrar com Deus, na casa de Deus, ou seja, no céu. Então, aqui, irmãos, no capítulo 12, verso 7 e 8, fala da primeira expulsão dele, que ele nunca mais ocupou o lugar de querubim, porque Gabriel passou a ocupar o lugar dele. O verso 9 diz que ele foi precipitado para a terra, verso 9. Agora o verso 10, irmãos. Aqui vem outra explicação, o verso 10. E foi quando eu li esse texto, no dia que eu preguei sobre Apocalipse 12, foi esse texto que despertou dúvida. Verso 10 diz assim: ouvi uma grande voz no céu. Onde foi ouvida a grande voz? No céu. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e do poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Até a morte de Cristo, ele era acusador dos irmãos de Cristo nas vezes que ele ia ao céu. Quando ele ia ao céu, ele não fazia outra coisa senão acusar. Uma prova e um exemplo disso foram as acusações dele contra Jó. As acusações dele contra Jó representam as acusações que ele fazia contra outros também. Não era só Jó que ele acusava. Mas a Bíblia conta a experiência de Jó. Ele era acusador dos irmãos de Cristo, diante de Deus e diante dos anjos. Ele falava mal dos irmãos de Cristo. Está dizendo aqui, acusador. Isso não está falando da primeira expulsão dele, porque na primeira expulsão dele não existiam irmãos de Cristo. Está claro? Porque na primeira expulsão dele foi antes de criar Adão e Eva. Quando ele foi expulso pela primeira vez, foi antes do primeiro dia da semana da criação, antes de Deus falar, haja luz, e houve luz, foi antes desse dia. Mas como já existia o planeta, ele foi expulso para o planeta Terra? Sim, o planeta já existia. A nossa galáxia já existia. Mas Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que o planeta Terra era sem forma e vazio. Foi antes do dia, porque o haja luz e houve luz está no verso 3, Gênesis capítulo 1, verso 3. Mas no Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E queridos, a Terra era um abismo, sem forma, coberto por água. Então, quando Satanás foi expulso do céu, ele foi expulso para o planeta Terra, ainda sem forma e vazio. Por isso que ele foi lançado para o abismo. Ele é o anjo do abismo. Satanás é o anjo do abismo, porque desde o princípio, quando ele foi expulso, ele já foi lançado para o abismo. E vai ser jogado no abismo de novo nos 1000 anos de Apocalipse 20. Lembram-se? Apocalipse 20 diz que Satanás vai ser lançado no abismo, porque o planeta Terra vai deixar de ser belo como é. Porque o planeta Terra ainda é belo. Ainda tem muita beleza. Ainda tem essa Niagara Falls. Ainda tem esses grandes lagos aqui. Coisas lindas, irmãos. Mas durante os 1000 anos, onde o povo de Deus, Apocalipse 20, o povo de Deus estará no céu durante os 1000 anos. E não haverá sol aqui, não haverá luz, não haverá ser humano, não haverá aves, não haverá nada. Tudo destruído em trevas. A terra voltará a ser um abismo durante os 1000 anos. Por isso Satanás vai ficar preso no abismo. Porque ele é o anjo do abismo. Para depois ser queimado no final dos 1000 anos. Então, queridos, aqui no capítulo 12, verso 10, está falando da segunda queda, da segunda expulsão de Satanás. Quando ele foi expulso do céu, não como querubim, agora foi expulso como acusador dos irmãos de Cristo. Como ele era representante. Por isso diz aqui, irmãos, por isso diz aqui, no verso 12 agora, pelo que alegrai-vos, ó céus. Por que alegrai-vos? Porque ele não vai aparecer mais aqui. Estão percebendo? Alegrai-vos, ó céus. Ai da terra, porque agora ele só ficou na terra, agora ele só vai ficar na terra, não vai sair da terra mais.
Porque antes ele saía passear, não é? Deus sempre tinha concílios no céu. E ele ia, e ele ficava tititi, não é? Falando mal de Deus, falando mal da lei de Deus, enchendo a cabeça dos anjos. Mas depois que Jesus morreu na cruz, irmãos, acabou isso. Porque caiu a máscara de Satanás, e ele foi visto pelos anjos do céu. Satanás foi visto como bandido, como assassino do Filho de Deus. Romperam-se os laços de simpatia entre ele e os anjos, que ainda existiam simpatias entre eles. Porque ele estava escondendo as suas verdadeiras intenções. Por isso que diz aqui o verso 12, irmãos: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam sobre a terra. Não está falando da primeira queda. Porque na primeira queda não habitava ninguém na terra. Era sem forma e vazia. Então, está falando já da segunda queda. O verso 10, verso 11, verso 12, está abordando a segunda queda de Satanás, quando ele foi expulso como representante da terra. Porque Jesus, quando subiu ao céu, ele se tornou representante da terra, não mais Satanás. E agora diz aqui: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. Ele foi expulso do céu, agora o foco dele não pode ser mais o quê? O céu. Nem os anjos do céu. O foco dele agora é só vocês. Só nós que estamos na terra. Ele vai intensificar as tentações com os seres humanos. Porque ele não pode mais ir lá e ficar fazendo bagunça lá e falando mal de Deus, falando mal da lei de Deus, acusando os irmãos. Acabou isso, irmãos. Graças a Deus. E agora diz, o verso 13, irmãos. O verso 13 confirma, dizendo assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, não está falando da primeira queda dele, da segunda vez. Quando ele viu que ele foi lançado da terra, agora ia ter que ficar na terra e nunca mais teria acesso ao céu, aí o foco dele se tornou quem? A igreja de Jesus. Ora, irmãos, a igreja de Jesus só passou a existir depois que ele morreu na cruz. Entende? A igreja do Novo Testamento não existia nem no Antigo Testamento e nem existia quando ele foi expulso do céu a primeira vez. Por isso diz aqui da segunda queda dele. Verso 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, lançado da onde? Do céu para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Está falando da igreja recém-nascida, da igreja cristã. E existe uma outra profecia, irmãos, em Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 10, você tem uma profecia feita por Jesus, que confirma isso que nós estamos falando. Lucas capítulo 10. Abram a Bíblia. Lucas capítulo 10 e os versos 17 e 18. Lucas 10, versos 17 e 18. Todos acharam? Vamos lá. Lucas 10, versos 17 e 18. E voltaram os 70, falando os 70 discípulos. Eram 12, não é? Mas aí vieram mais discípulos, agora são 70 discípulos. Eles foram mandados pregar o evangelho, e eles curavam as pessoas, expulsavam demônios. E quando voltaram da missão, voltaram felizes. Porque os demônios fugiam. Quando eles citavam o nome de Jesus, os demônios fugiam. Eles voltaram felizes. Vejam o que Jesus falou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E o que Jesus falou? Verso 18. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Está falando lá da primeira queda dele? Não, está falando agora. Agora que os demônios estavam fugindo, quando o nome de Jesus era pronunciado, os demônios fugiam. Era uma prévia da vitória de Cristo. A vitória de Cristo que ia acontecer no jardim do Getsêmani e no Calvário, para realmente esmagar a cabeça da serpente, aqui já era uma prévia. Quando os discípulos estavam expulsando os demônios, era uma prévia da vitória de quem? De Jesus, e que Satanás não teria mais acesso ao céu. Por isso Jesus dizia: eu via Satanás cair como um raio, não de algum planeta, cair como um raio do céu, porque não teria mais acesso ao céu. Então essa foi uma profecia feita por Jesus que se cumpriu quando ele morreu na cruz. Então eu penso que
essa é a resposta da Bíblia para as nossas indagações. Só vale quando a Bíblia responde, irmãos. E eu fico feliz porque Deus não revela todos os mistérios, mas Ele dá todas as informações necessárias para fortalecer nossa fé. Amém. E a Bíblia tem essa resposta. Queridos, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus hoje, eu quero orar mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque estamos aqui. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Sem o Espírito Santo não queremos ler nenhum verso da Bíblia, porque não vamos entender. Precisamos do Senhor. O Senhor inspirou os profetas a escreverem, e o Senhor vai nos iluminar agora para entendermos a inspiração tua, para entendermos cada palavra, cada profecia. Derrama o Espírito Santo sobre cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha. Dá-nos a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos estudando o capítulo 13 de Apocalipse. Existem 2 capítulos difíceis no Apocalipse, que são o capítulo 13 e o capítulo 17. Nós estamos estudando o capítulo 13. Já fizemos a primeira parte ontem, hoje vamos fazer a segunda parte. Ontem nós estudamos sobre o animal que subiu do mar, que representa o poder papal, que tem 7 cabeças, e já vimos que as 7 cabeças representam os 7 montes, a cidade dos 7 montes, onde a mulher está sentada. Já vimos que mulher em profecia é igreja, e a igreja que está sentada na cidade dos 7 montes é a igreja de Roma. Então, está muito claro na Bíblia que este poder que subiu do mar, subiu de uma região superpovoada que é a Europa, e estabeleceu sua sede, seu quartel-general na cidade dos 7 montes. Foi ferida de morte em 1798, que diz o capítulo 13, verso 3, que foi ferida de morte, mas a sua chaga foi mortal, foi curada. Então começou a ser curada em 1929, a chaga mortal, 11 de fevereiro, o Tratado de Latrão, assinado, 11 de fevereiro de 1929, devolveu o status de Estado para o Vaticano. São 108 acres, o Vaticano, e ele começou a recuperar o seu poder no mundo, de 1929 para frente. Em 1929, o Papa que existia lá em 1929 era Papa Pio XI. Depois dele veio o Papa Pio XII. O Papa Pio XII era um amigo de Adolfo Hitler. Tudo o que aconteceu na Alemanha, a morte de 6 milhões de judeus, tudo aconteceu com a bênção papal do Papa Pio XII. Por isso existe um livro chamado O Papa do Silêncio, porque ele ficou quietinho, não falou nada, enquanto os judeus eram mortos nos fornos, nos campos de concentração, queridos. Isso foi no tempo do Papa Pio XII. Depois do Papa Pio XII veio então Papa João XXIII. Depois de João XXIII veio o Papa Paulo VI. Depois de Paulo VI veio João Paulo I. Só durou 33 dias, irmãos. João Paulo I durou só 33 dias. Por quê? Querem saber? Não vou contar. Mas se vocês quiserem conhecer a história toda, leiam um livro. O título do livro é Em Nome de Deus. Não é um livro adventista, não. É um livro escrito por um escritor respeitadíssimo no mundo. É um escritor sério que escreve histórias de investigações. Ele faz investigações como se fosse um detetive e escreve livros sobre essas investigações que ele fez. E ele escreveu esse livro Em Nome de Deus. E o nome do autor é Davi Yallop. Davi Yallop. Ele conta ali por que e como o Papa João Paulo I foi assassinado, envenenado. Como o Vaticano não permite fazer autópsia, porque lá é um país, não é? O Vaticano é um país. Eles ditam as leis. Não permitimos fazer autópsia, that's it, acabou, morreu, enterrou, pronto. Mas
existem enfermeiras, existem freiras que cuidavam do Papa João Paulo I, que falaram, ele fez entrevistas com estas freiras, existiam secretários com quem ele fez entrevistas, tem essas entrevistas. Então, queridos, e não foi somente ele. Vocês conhecem o nome Malaquias Martin. Malachi Martin é um jesuíta que mais escreveu livros. O jesuíta que você pode encontrar, creio que entre 12 a 15 livros dele, se não for mais. Eu tenho uns 12 livros dele, todos livros grossos assim. Ele é um jesuíta que deixou a batina e veio morar em Nova York. E ali em Nova York ele continuou escrevendo, e ele escreveu um livro com o título, o nome do livro é Jesuítas. Pode achar. Vai no Amazon, entra no Amazon e põe lá, Jesuíta, Malachi Martin, você encontra esse livro. E ali ele conta a mesma história que este escritor Davi Yalup conta, de como os jesuítas mataram João Paulo I. Ele era jesuíta. E ele conta de como os jesuítas mataram. Então, não tem como dizer, não foi. Bom, eles estão contando a história. Eles estão contando a história. Então, aí João Paulo I durou somente 33 dias, porque ele descobriu uma loja maçônica dentro do Vaticano. Loja P2, irmãos. Loja P2, esse era o nome da loja. E bispos e cardeais, todos maçons. E ele, João Paulo I, não era maçom. Mas Paulo VI foi maçom. João XXIII foi maçom. E agora veio um Papa que não era maçom. João Paulo I deu no que deu. Eles não vão acabar com isso. João Paulo I era um Papa muito sério, irmãos. Ele não aceitou ser adorado pelas pessoas. Ele falou que ia distribuir as riquezas da igreja para os pobres. Não quis assentar na cadeira de Pedro. Ele atendia os telefonemas e dizia, você não pode atender telefonema. Papa não atende telefonema. Não, eu atendo. Ele respondia as cartas. Ele saía caminhando e conversava com os guardas suíços que tem lá. Mas o Papa não pode ficar conversando com o guarda aí no portão. Mas eu converso. Não tinha jeito. O jeito foi tirá-lo do caminho, irmãos. Tudo isso que eu estou falando está escrito nos livros. Eu não estou inventando história da minha cabeça, irmão. Não é uma história de ficção, não. É história verdadeira. Então, este homem foi eliminado e veio João Paulo II. João Paulo II, irmãos, soube tudo o que aconteceu para João Paulo I. E ele falou, vou fazer o mesmo. Atiraram nele. Só que não conseguiram matar. Não conseguiram matar. Tudo que eu estou dizendo para vocês está no livro Jesuítas. Então, quando João Paulo II foi internado, lá do atentado que foi feito contra ele, depois que foi feita a cirurgia para extrair a bala tal, e ele voltou à consciência, a primeira coisa que ele fez no hospital, quando ele voltou à consciência, foi demitir o cabeça geral dos jesuítas. Demitiu. Porque ele sabia de onde tinha vindo o tiro. A morte dele encomendada. Então, queridos, tudo isso está lá. É assim que funciona. Se você quiser conhecer a história, você lê os livros e você vai confirmar item por item. Então, queridos, a maçonaria, ela domina o mundo. A maçonaria domina o mundo. Não é só os Estados Unidos, ou Canadá, ou Brasil, não. Domina o mundo. E domina o Vaticano também. Agora, queridos, aqui diz no capítulo 13, verso 11, por que eu estou contando para vocês essa história? Porque para fazer sentido agora. Capítulo 13, verso 11 diz assim: e vi subir da terra. Agora não é do mar, irmãos. Mar é uma região super povoada. Terra é uma região despovoada. Então está falando de um poder e de um reino que surgiriam numa região despovoada, sem guerra.
pacificamente como um cordeiro, que não faz guerra. Cordeiro não faz guerra. Tá certo? Cordeiro não faz guerra. Então, é um país que surgiu pacificamente numa região despovoada, chamada Novo Mundo, chamado Nova Inglaterra, não é? O Novo Mundo. Então, vi subir da terra outra besta, ou seja, outro poder, outro reino. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Não está falando que era cordeiro, está falando que é semelhantes ao cordeiro. Esses 2 chifres podem representar o poder republicano e o democratas, não é? Ou pode representar liberdade civil e religiosa. Ou pode representar uma terra sem rei e uma terra sem papa. Porque assim foi os Estados Unidos. Um país que nasceu pacificamente numa região despovoada, sem guerra. Não foi guerra, foi colonização. Você vê a diferença entre guerra e colonização? Colonização é na paz. E eles nasceram com a liberdade civil e religiosa. Eles criaram um país sem rei e sem papa. Agora aqui diz, irmãos, que parecia cordeiro, mas o finalzinho do verso 11 diz que ele falava como dragão. Como pode um país pacífico que surgiu assim como quem não queria nada, numa região despovoada, como é que ele falava como dragão? Porque desde o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, era maçom. Benjamin Franklin, maçom. Thomas Jefferson, maçom. Enfim, queridos, eu tenho a lista no meu livro, que todos aqueles que compraram o livro poderão ver a lista, de todos os presidentes ali, maçons, maçons, maçons. Aliás, aqueles que foram mortos não eram maçons, irmãos. Abraham Lincoln não era maçom. John Kennedy não era maçom também. Ronald Reagan, quando recebeu o tiro, também não era maçom. Ficou depois. Ficou depois. A maçonaria domina o mundo. E há pessoas que dizem, pastor, mas maçonaria é uma sociedade? Não, irmãos. Maçonaria é mais do que uma sociedade secreta. Maçonaria é uma religião. E se você disser, pastor, o senhor não sabe o que você está falando, eu vou dizer, você não sabe o que você está falando. Porque eu não estou falando aqui de uma coisa que eu li ontem, irmãos. Isso aqui é pesquisa de 30 anos. De 30 anos. Eu li de Albert Pike, que é o pai da maçonaria. Eu li de Albert Mackey, que é outro pai da maçonaria moderna. E eu tenho lá os livros e as frases onde eles dizem que maçonaria é religião, sim. Começa com oração e termina com oração. Nos países cristãos é a Bíblia. Nos países árabes é o Alcorão. Em Israel, entre os judeus, eles usam o Torá. No hinduísmo, eles usam os livros sagrados do hinduísmo, os Vedas. Começa com oração, termina com oração. Tem contribuição financeira, tem batismo de sangue. Maçonaria não é só uma sociedade secreta. Ela é uma religião. Porque adora-se um Deus. Porque o grande arquiteto do universo é adorado como Deus. Não é essa a frase? O grande arquiteto do universo é como Deus. Só que eles falam o grande arquiteto do universo, mas não dizem quem é ele. E todo mundo pensa que o grande arquiteto do universo é o Deus da Bíblia. Mas não, irmãos. Na maçonaria, o grande arquiteto do universo não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e abençoou e santificou, não. Na maçonaria, queridos, o Deus que eles adoram e que eles chamam de o grande arquiteto do universo, ele é tirado da Bíblia. Para espanto de todos, maçonaria é uma religião que tem fundamentos na Bíblia. E as pessoas arregaram os olhos e dizem, mas como, pastor? Maçonaria tem fundamentos na Bíblia? Lógico, porque o diabo tem fundamentos na Bíblia. Onde é que você lê sobre o diabo? Na Bíblia. Onde é que você lê sobre o reino das trevas? Na Bíblia.
Então a Bíblia fala do reino da luz e de Jesus, mas fala também do diabo e do reino das trevas. Então a maçonaria busca os textos e os nomes que eles precisam dentro da Bíblia, para dar aquela imagem de que é o quê? Algo bom. Mas a Bíblia não tem só o que é bom, irmãos. A Bíblia tem a salvação em Jesus e tem a perdição em Satanás. Tem o lado, o dark e o light. Então, queridos, aqui você vai encontrar, abra sua Bíblia agora e você vai encontrar qual é o Deus adorado na maçonaria. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essa parte da profecia eu não pude entender e não pude pregar antes de pesquisar décadas para chegar a entender por que este animal que parece cordeiro fala como dragão. Porque o dragão é o Deus deste reino, deste poder aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 9 e o verso 11. Apocalipse 9, verso 11. E agora nós vamos falar para vocês de onde eles tiraram o nome do Deus da maçonaria. Capítulo 9, verso 11. E tinham sobre si rei. Estão lendo? Tinham sobre si rei. O anjo do abismo. Então o anjo do abismo é um rei, irmãos. Satanás é um rei das trevas. Tá certo? Ele é o rei das trevas. Mas ele é chamado anjo do abismo. E esse rei tem seus súditos. E ele é adorado. Ele é adorado. E qual é o nome desse anjo do abismo? Em hebreu é Abaddon. E em grego é Apolion. Aqueles que entram para a maçonaria, queridos, pessoas sinceras. As pessoas que entram para a maçonaria são pessoas sinceras, são bons pais de família. Quem não presta, eles não convidam, irmãos. Quem é salafrário, quem deve para todo mundo, não, eles não convidam, eles convidam a nata da sociedade. É a nata da sociedade, certo? Mas tem que crer em Deus. O ateu não é convidado para a maçonaria. Porque para ser convidado para ser maçom, tem que crer em Deus. Primeiro passo. Por quê? Porque se ele for ateu, ele não vai crer no Deus da maçonaria. Mas se ele crer em Deus, seja no Deus da Bíblia, ou seja no Alá do islamismo, ou seja em qualquer outro Deus, ele vai pouco a pouco dentro da maçonaria transferir a crença dele para o Deus da maçonaria. E esse é o propósito dos graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A pessoa vai avançando no conhecimento dentro da maçonaria, subindo de grau em grau. É uma escada, 33 graus. Quando ele chega lá por volta do 14º para 15º grau, dependendo do rito escocês ou do rito York, são dois ritos, o escocês e o York. Ele descobre o Deus da maçonaria, o nome no 14º, no outro ele descobre no 15º. Porque são dois ritos. Ali ele descobre o nome do Deus da maçonaria. E é esse aqui o nome do Deus da maçonaria, Abaddon. Eu estava pregando numa noite, e quando eu preguei isso, na saída, uma pessoa apertou minha mão na saída, que eu fui cumprimentando as pessoas, e ele disse: meu nome é Lázaro, eu sou maçom. E você falou a verdade, eu já sabia o nome do Deus da maçonaria. Falei: então você está 14º, 15º grau para cima. Sim, eu já sabia. Mas o que eu não sabia é que Abaddon é o anjo do abismo. Estou fora. E graças a Deus hoje ele é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Batizado. Eu estava na cidade de Itabuna pregando, e quando eu li esse texto, na saída uma pessoa me cumprimentou e disse: pastor, um rapaz jovem, eu sou maçom. E eu entendi a mensagem. Eu vou sair. Há pouco tempo eu recebi a mensagem dele, eu acabei de ser batizado na Igreja Adventista. Queridos, o anjo do abismo, Abaddon, é o Deus da maçonaria.
Agora, volte para Apocalipse capítulo 13, irmãos. Aqui diz que esse poder que surgiu da terra, de uma região despovoada, como que não querendo nada, com 2 chifres, liberdade civil e religiosa, não é? Parecia cordeiro, mas fala como dragão. Todos os presidentes dos Estados Unidos, eles têm que dobrar os joelhos diante do dragão. A casa onde eles moram é do dragão. O nome é bonito, White House. Porque você sabe que Satanás não gosta de preto, de vestir de preto. Ele gosta de vestir de branco. Entende? O Papa se veste sempre de branco. E as pessoas que são convidadas, pode ver, quando vocês assistem, vem ele no Congresso, ele na Casa Branca, quando ele estava lá com o Barack Obama ou com o George Bush em 2008, as fotografias, todos são ditos, vocês usem roupa preta. Só ele de branco. Já perceberam isso? O contraste entre o preto. Então vocês são do mal. Eu sou... É estabelecido, irmãos. A cor da roupa é estabelecida. Só o branco ali que tem que se destacar. Só que ele recebeu o poder do dragão. Só que o dragão quer enganar o mundo vestindo o seu representante de branco. Porque ele quer dizer que ele é o rei da luz. Não, irmão, ele não é o rei da luz. Ele é o rei das trevas. É o rei das trevas. E aqui, irmãos, fala que esse poder, os Estados Unidos da América do Norte, que é o poder que subiu da terra. Fala como dragão, porque o dragão, na maçonaria, é representado... Vocês sabem? Qual é o animal que representa o dragão na maçonaria? O bode. E há pessoas que me dizem assim, eu não vi nenhum bode lá dentro. E quem falou para você que tem bode lá dentro? Eu não falei isso. Eu estou dizendo que o Deus da maçonaria é representado por uma cabeça de bode, chamada Baphomet. Baphomet. Tem seios de mulher e órgãos genitais de homem. Por isso, Satanás apoia e incentiva no mundo o quê? Pessoas que se relacionam com o sexo feminino e com o sexo masculino, tudo. Este é o ser perfeito para ele. Queridos, Baphomet é o Deus da Cabala. Já ouviram falar em Cabala? É o Deus é a religião da Madonna. É a religião da Madonna. Queridos, o Deus da Cabala é Baphomet. Tornou-se o Deus dos Templários. Já ouviram falar nos Templários? Leia sobre os Templários que foram guardar as terras bíblicas e lá eles entraram em contato com a Cabala e passaram a adorar o Deus da Cabala. E queridos, os Templários foram destruídos, mas surgiu os que permaneceram vivos, fundaram a maçonaria. Agora, queridos, por que o Deus da maçonaria é representado pela cabeça do bode? Porque na Bíblia, porque eu não disse para vocês que eles tiram os fundamentos deles da onde? Da Bíblia. Eu não estou contando história, irmãos, estou mostrando. Na Bíblia, existe um bode que representa Jesus no dia da expiação, no dia da purificação do santuário, no dia 10 do 7º mês, no dia do juízo no santuário terrestre. O povo de Israel, o sumo sacerdote escolhia 2 bodes. Um para representar Jesus. E com o sangue do bode representando Jesus, era feita a purificação do santuário. O outro bode representava Satanás. E esse outro bode que representava Satanás não derramava sangue nenhum, irmãos. Para ninguém confundir a coisa. A purificação do santuário era feita com o sangue do bode que representava Jesus. Mas depois que terminava a cerimônia, o sumo sacerdote pegava o Azazel, que está na Bíblia, que é o bode que representava Satanás, transferia para a cabeça dele todos os pecados, porque ele é o pai do pecado. Quando eu peco, ele tem participação no meu pecado.
Quando eu peço perdão, Jesus perdoa a minha parte, a parte dele não. Por isso ele vai queimar. Ele vai queimar até o último, porque ele é responsável pelo pecado de todos, do mundo todo, de todos os tempos. Ele vai queimar e queimar e queimar, irmãos. E vai se tornar cinzas, finalmente. Mas é o que mais vai ser queimado. Queridos, esse bode Azazel era levado para o deserto, deixado no deserto para morrer lá. Por isso que a maçonaria escolhe como símbolo a cabeça do bode. Agora, por que eu estou dizendo isso? Quando você vai para a cidade de Washington, D.C., irmãos, Washington, D.C., a cidade toda, eu não estou falando uma quadra, um pedaço, a cidade inteira, só pegar uma foto aérea da cidade de Washington, D.C., você vai perceber que todas as avenidas, todas as grandes avenidas de Washington, D.C., são em forma de esquadro e compasso. Esquadro e compasso são os símbolos da maçonaria. A Casa Branca foi construída pelos maçons e tem a pedra fundamental da maçonaria lá embaixo, no basement, lá na parte de baixo. Mas, irmãos, as avenidas que circundam a Casa Branca, as grandes avenidas que estão nos arredores da Casa Branca, não são em forma de compasso e esquadro. São em forma de pentagrama. Formam a estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas não está em qualquer lugar de Washington, está em cima da Casa Branca. E a estrela de 5 pontas tem a ponta para baixo. Esta ponta, dentro da estrela de 5 pontas, cabe a cabeça do bode, direitinho. E a boca do bode cai bem em cima da Casa Branca. Por isso a fala é do dragão, porque quem fala pela nação é a Casa Branca, é o presidente. Mas ele tem que falar pela voz do dragão, é o que o dragão manda. Não é o que o Clinton quer, não é o que o Bush quer, não é o que o Barack Obama quer, não é o que a Hillary quer, não é o que o Trump, se ele ganhasse, né? Não sei como é que vai ser. Não é o que eles querem, irmãos, é o que o dragão quer. Deus está mostrando e revelando isso aonde? Na profecia. Por isso a cabeça do bode está em cima da Casa Branca, porque a fala do dragão parece cordeiro. Vocês já pararam para pensar qual é o animal que parece cordeiro, mas não é cordeiro? Qual é o animal que mais parece cordeiro, mas não é cordeiro? Bode. Óbvio. Óbvio. Está aqui, é a profecia, irmãos. De onde o senhor tirou isso? Daqui, irmãos, está aqui. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Então é o bode. É o Deus da cabala, é o Deus da maçonaria. Agora, vejam o que faria esse poder, irmãos. Verso 12. Vejam o que os Estados Unidos da América do Norte fariam. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira. O poder papal tinha poder sobre reis e rainhas durante a Idade Média, mas foi ferido de morte quando? 1798. Perdeu o poder. E queridos, em 1798, quando a primeira besta, ou seja, o primeiro animal que subiu do mar, recebeu o golpe mortal, 1798, recebeu o golpe mortal de que país? De quem? Da França. Esse mesmo país que deu o golpe mortal na primeira besta, poder papal, foi a nação que reconheceu os Estados Unidos como nação em 1798. Se vocês vão procurar a história na internet, vocês vão descobrir que a França reconheceu os Estados Unidos como nação em 1798. Ou seja, deu um golpe num poder e começou a exaltar o outro poder. A imagem da besta começou a ser exaltada como nação em 1798. No mesmo ano. Por isso diz aí o verso 12. Exerce todo o poder da primeira, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ou seja, a função dos Estados Unidos é fazer recuperar diante do mundo a credibilidade, a popularidade e o carisma papal.
Porque eles perderam o poder, mas agora a nação que surgiu como nação no mesmo ano em que o poder papal recebeu o golpe de morte, trabalha com todas as forças para recuperar o poder, a popularidade, o carisma e colocar o mundo debaixo do domínio papal. Por isso diz aí, irmãos, não é? Exerce todo o poder da primeira besta. Estou lendo de novo o verso 12, porque a gente tem que ler várias vezes, porque é muito profundo isso aqui. Exerce todo o poder da primeira besta. Por que todo o poder? Na Idade Média, quem mandava no mundo? O Papa. De quem os reis recebiam a coroa? Das mãos do Papa. Até que chegou um baixinho invocado, chamado Napoleão Bonaparte, porque ele era bem baixinho. E o Papa foi coroá-lo. Sabe o que ele deixou? Não. Tomou a coroa do mão do Papa. Não. Ele mesmo colocou a coroa na cabeça dele. E foi ele que mandou prender o Papa. Agora, queridos, a imagem da besta exerce o poder da primeira. Manda no mundo. Quem manda no mundo hoje, irmãos? Estados Unidos. Mas só que os Estados Unidos manda, se intromete no mundo todo, invade os países, depõe presidentes e reis, depõe. Mas, queridos, eles estão preparando o mundo para o domínio papal, para que o Papa recupere o domínio mundial. A supremacia perdida da Idade Média será recuperada quando o decreto dominical for aprovado. Mas o mundo já está maduro, irmãos, porque a encíclica papal já foi votada pela ONU, já foi votada em Paris em dezembro do ano passado, e a encíclica papal, Laudato Si, inclui a santificação do domingo, preparando o mundo para o domínio papal. Hoje eu recebi uma mensagem do querido pastor Edgar, enviando, vejam aí, Nicolás Maduro, ontem, segunda-feira ontem, foi ao Vaticano para ter uma entrevista com o Papa. A Venezuela está acabada, irmãos. Não tem comida, não tem pão, não tem remédio, não tem nada. Não tem nada. E ele correu para onde, o Nicolás Maduro? Para o Vaticano. Para quê? Pedir ajuda. Porque o que o Papa disser, está dito. Todo mundo, não é só o Maduro que correu para lá. Todo mundo corre para lá, irmãos. Todo mundo corre. O CEO da Google foi lá. O CEO da Apple foi lá. Artistas de Hollywood vão para lá. Líderes religiosos vão para lá. Todos têm um só endereço: Roma, Roma, Roma. Porque hoje, realmente, o maior poder bélico e militar é dos Estados Unidos. No passado era a França, agora é dos Estados Unidos. E esse poder militar dos Estados Unidos está a serviço do Vaticano. Soldados estão morrendo pensando que estão defendendo a pátria. Não, irmãos. Soldados americanos que estão morrendo no Iraque, no Afeganistão e morrendo... Eles não estão defendendo a pátria, porque a pátria dos Estados Unidos não tem nada a ver com esses outros países. Eles estão a serviço do Vaticano para implantar o domínio mundial, a nova ordem mundial. Mas morrem pensando que estão morrendo pela pátria. Eles não sabem, irmãos. Isso que vocês estão sabendo, eles não sabem. Porque as profecias mostram isso. Existe aqui uma conspiração do poder papal com o poder do governo americano que se unem para o domínio mundial. É uma conspiração revelada no capítulo 13 de Apocalipse. Não é teoria da conspiração, não. É conspiração mesmo. Porque é feito nos bastidores. É feito nos bastidores para o domínio mundial. E aqui diz, irmãos, o verso 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra e à vista dos homens. E o verso 14, falando da imagem da besta, dos Estados Unidos da América do Norte. Verso 14: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta. O Blue Beans está aí, irmãos.
Através do Blue Beams, não sei se vocês já leram sobre isso, eles podem colocar qualquer coisa no espaço. Qualquer imagem. Qualquer imagem. Eles podem jogar no espaço e você... Mas eu viu mesmo, porque eles podem jogar qualquer imagem no espaço. Fazem grandes sinais, que lhes foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, o quê? Que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada, mas agora o quê? Vivia. O poder papal recebeu a ferida mortal, mas agora está recuperado. Só está faltando o decreto dominical ser aprovado mundialmente para que realmente a ferida seja totalmente curada. E agora o verso 15, irmãos. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Quem é que dá espírito à imagem da besta? O dragão, irmãos. A imagem da besta é os Estados Unidos da América do Norte. É a besta que subiu da terra. Recebe o poder, fala como dragão, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Da onde vem o decreto dominical? Dos Estados Unidos. E vai se espalhar no mundo todo. E de onde virá o decreto de morte contra quem não quiser santificar o domingo? Dos Estados Unidos. Há pessoas que pensam que o decreto dominical vem do Vaticano. E o decreto de morte vem do Vaticano. Não, irmãos. O Vaticano tem um poder que mostra as caras e se queima, não é? Porque os Estados Unidos é que fica como o feio diante do mundo, mas ele só está fazendo algo para agradar quem? O poder papal. Só que o poder papal só aparece sorrindo. Sorrindo, falando de paz e amor, porque ele tem os soldados que matam para ele, tem os Estados Unidos que invadem os países para ele. Então ele só fala de amor e paz. E as pessoas não discernem, não conseguem discernir. Como é que esse homem fala só de paz e amor? Como é que alguém pode dizer que ele está por trás? Queridos, é uma conspiração. O maior poder religioso do mundo e o maior poder político e militar do mundo que se unem. Um apoia o outro. John Boehner, que era o House Speaker, ele falou, eu trabalhei, porque foi quando o Papa falou no Congresso americano, na semana seguinte, não demorou um mês, na semana seguinte, John Boehner pediu para, aposentou. E perguntaram, por quê? Cumpri com a minha missão. Ele era um fiel católico, ele disse, a minha missão era trazer o Papa para falar no Congresso americano. E eu preparei isso por décadas. E agora está cumprida a minha missão. E saiu. E escolheram Paul Ryan, outro House Speaker. Queridos, por décadas estavam preparando para que o Papa fosse falar ao Congresso americano. E aqui diz, queridos, agora o verso 16. Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Dá a impressão que você vai poder escolher, né? Dá a impressão aqui que você vai poder escolher ou colocar na mão direita ou na testa. Colocar o quê? Queridos, muitos falam do chip, não é? Do chip. O chip é uma realidade no mundo hoje. O dinheiro cash vai sumir, irmãos. Tudo vai ser dinheiro virtual, dinheiro plástico. Agora, mais avançado do que os cartões plásticos, vai ser o chip na mão, ou talvez na testa, não sei. Nós entendemos que o sinal da besta não é o chip. O chip é somente um sistema usado para controlar as pessoas. O sinal da besta, mencionado aqui, é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus não é um chip. O sinal da besta também não é um chip. Porque o falso, ele anda bem pertinho do verdadeiro, irmãos. A mentira sempre está pertinho da verdade. Então, para você saber qual é o sinal da besta, você tem que conhecer qual é o sinal de Deus.
Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Você vai descobrir qual é o sinal de Deus. E aí eu não preciso nem falar, porque você já vai saber qual é o sinal da besta. Ezequiel capítulo 20, o verso 12. Todos acharam? Capítulo 20 e o verso 12. Está ali. Está na tela, não é? O bom é você ter a Bíblia e você ir marcando, pintando a sua Bíblia. Quando você abre a Bíblia, está tudo pintado. Então fica fácil você achar e mostrar para as pessoas. Senão você vai dizer, o pastor falou e leu na Bíblia, mas eu não sei onde é que está. Ora, se você não marca, se eu não marcasse, nem eu saberia. Mas temos que marcar. Verso 12 diz o quê? E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Criador dos céus e da terra, é quem nos santifica. Ele nos salva e Ele nos santifica. Mas Ele nos deu um sinal para mostrar que Ele é o Deus que nos salvou e nos santificou. Qual é o sinal que Deus é Deus? É o sábado. Não é a quinta-feira, não é a sexta, não é o primeiro dia da semana, é o sábado, o 7º dia da semana. Agora o verso 21, irmãos. Aliás, o verso 20, no mesmo capítulo, no verso 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Como é que eu provo diante do mundo que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o meu Deus? Guardando o sábado. Não existiria evolucionismo no mundo, irmão, se todos guardassem o sábado. Porque o sábado é uma lembrança semanal de que Deus é o Criador. Não tem nada de evolução. É criação especial pelas mãos de Deus. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Está muito claro aqui, não é? Agora, se o sinal de Deus é o sábado, irmãos, o sinal da besta é um dia colocado no lugar do sábado. No Catecismo Romano diz, no lugar do, lembra-te do dia do sábado para o santificar? No Catecismo Romano diz, guardar domingos e festas. Fica difícil de saber, irmãos? O dia colocado no lugar do sábado, pelo bispo de Roma, é o domingo. Por isso que na encíclica papal Laudato Si, o último capítulo, capítulo 6 da encíclica, fala sobre a santidade do domingo, o dia da família, o dia ecológico, o dia sem fumaça, o dia sem comércio, o dia com postos de gasolina fechados. Vai chegar nisso, irmãos. Não vai se vender gasolina, não vai se vender pão, não vai se vender nada, não vai ter esportes no domingo, não vai ter nada, irmãos. Vai ser dia holiday no mundo. Isso é difícil? Difícil, irmãos. Dos 50 estados americanos, queridos, são 50 estados americanos, 49 têm leis dominicais. Só o Alasca não tem lei dominical. E falam que está difícil. Como é difícil? A primeira lei dominical feita nos Estados Unidos, irmãos, foi uns anos atrás, aí, em 1610. Vocês se lembram de 1610? Pastor, o senhor não errou a data? Não errei não. É 1610 mesmo. Pastor, mas os peregrinos, o Mayflower, os peregrinos, os cristãos puritanos que vieram fugidos da Europa, fugidos aqui para os Estados Unidos, eles vieram em 1620. O senhor está falando que foi 1610? Isso mesmo. Antes do Mayflower chegar aqui, já existia uma lei dominical na Virgínia. A primeira lei dominical dos Estados Unidos foi assinada na Virgínia, 1610, pena de morte para quem trabalhar domingo. Pena de morte. Essa lei existe, irmãos. Ela está guardada, mas ela existe. Não rasgaram, não. Ela existe. As leis dominicais nos Estados Unidos são chamadas de Blue Law. Blue Law, porque são escritas em papel azul. Então, quando você procurar na internet, você tem que procurar como Blue Law. Pena de morte. Outro estado que tem pena de morte para quem trabalha domingo é o Connecticut. Estado de Connecticut. São só os 2 estados que tem.
Mas essas leis não estão sendo enforçadas, irmão. Não estão sendo colocadas em prática, mas elas existem. Os outros estados têm leis suaves, que proíbem venda de bebidas no domingo. Outros estados proíbem vendas de carros no domingo. Outros estados proíbem esportes no domingo. Mas existem 49 estados com leis dominicais. Mas o mundo está se preparando para uma lei dominical forte, rígida, para não se comprar nem vender, senão aquele que guarda o domingo, que tem o sinal da besta. Diz aqui o verso 17, leia comigo o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Qual é o sinal? O domingo. Ou o nome da besta. O nome da besta, o nome, irmãos, não é João Paulo I, não é João Paulo II, não é Bento XVI e também não é Papa Francisco. O nome não é esse. O nome é o título papal que todos têm. Não importa se é um ou se é outro, mas o título papal é o mesmo. Vicarius Filii Dei. Quer dizer, substituto do Filho de Deus. Em outras palavras, Deus na terra. Esse título papal, Vicarius Filii Dei, é o mais famoso título papal. Em algarismos, está em latim, não é? Vicarius Filii Dei, em latim. Os algarismos, as letras têm valores numéricos. Então, a soma dá 666, 666, é o que diz aqui. E o verso 18, né? Leia aí o verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. 6, unidade. 6, dezena. 6, centena. Está claro isso? 6, unidade. Em Babilônia, lá na antiga Babilônia, 6 unidade era o número do Deus menor. 6, dezena, 60, era o número do Deus maior. E o 6, centena, era o conjunto, o agrupamento de todos os deuses babilônicos. 6 unidades, 6 dezenas, 6 centenas. Por isso é 666. É um 6 que não vai te levar para o 7. É um número 6 que não te leva para honrar o Deus como Criador dos céus e da terra, porque ele rejeita o 7. Porque se depois do 6 vier o 7, o 6 se torna um dia legítimo. Mas se depois do 6 vem outro 6, e depois vem outro 6, é uma tríplice rejeição do 7. Eu não quero o número 7. Não quero Deus como Criador dos céus e da terra. A Bíblia mostra Deus representado por um número. E o número 6 é o número de Satanás, que rejeitou Deus como Criador dos céus e da terra. Isso ele impõe sobre o mundo. Mas, queridos, Deus tem na terra um povo sincero, que quer a salvação. Eu quero a salvação para a minha família, para os meus filhos, para os meus netinhos, para os meus pais. Eu quero a salvação para os meus amigos. Eu estou aqui porque Deus me mandou pregar para aumentar o número dos salvos, irmãos. Aumentar o número dos que vão subir para o céu com Jesus quando ele voltar, muito em breve. É o fim do mundo. Nós estamos no fim do mundo, irmãos. O que está acontecendo ultimamente nunca aconteceu antes, irmãos. Estão destruindo a família, irmãos. Destruindo a família. Queridos, a família veio do jardim do Éden. Que dia a família foi criada na semana da criação, irmãos? No 6º dia da semana da criação. Satanás está destruindo a família entre um homem e uma mulher, dizendo que tanto faz. Tanto faz. Um homem com um homem também é família, uma mulher com mulher também é família. Ah, é? Vão gerar o quê? Vai nascer o quê? Vão ser 2 homens educando uma criança? Vão ser 2 mulheres? Será que vai ser uma educação equilibrada? Ou vai ficar faltando alguma coisa? Vai ficar faltando muita coisa, irmãos. Todas as crianças que nascem neste mundo têm direito, irmãos, de ter um pai e uma mãe.
têm direito de serem educados por um pai e por uma mãe. É um direito. Agora, nós vamos tirar esse direito das crianças para dar direito aos adultos de ter como mulher um homem? Não, irmãos. Satanás está invertendo as coisas, destruindo a família, que é sagrada, que veio da semana da criação do Jardim do Éden. Agora, outra instituição que veio do Jardim do Éden, irmãos. A família veio do 6º dia da semana da criação. E outra instituição que veio do Jardim do Éden é o 7º dia, sábado. Satanás está destruindo o sábado como dia santo, memorial da criação. E o mundo está aplaudindo, irmãos. O mundo está aplaudindo a destruição da família e a destruição do sábado como dia do Senhor. Mas Deus tem na terra um povo que honra a família e que honra o dia do Senhor, o santo sábado. Por amor a Jesus, por amor ao Pai, nós estamos levantando a bandeira de Deus como Criador dos céus e da terra. Eu faço apelo a você, meu querido irmão, para que você se una ao povo de Deus na terra, que não é muita gente, é um pequeno grupo, que ousa ser diferente do mundo, ousa andar na contramão do mundo. Incomoda sim, incomoda. Mas andar na contramão do mundo, Jesus andou na contramão do mundo. Mas nós estamos aqui para levantar a bandeira de Jesus Cristo, sem ter vergonha de ser de Jesus e de falar, eu creio na Bíblia, sim. Eu creio na Bíblia. Eu sou daquele tempo? Sim, eu sou daquele tempo que crê na Bíblia. E o céu nos espera. E Jesus quer que você vá para lá. Quantos querem receber a oração, a bênção da oração nesse momento? Fique com a sua mão levantada, meu irmão. Pai querido que estás nos céus, o Senhor está vendo as mãos levantadas. Abençoa cada um, cada mãe, cada pai, cada jovem, cada amigo que está aqui. Firma os nossos pés no caminho da verdade. Não está fácil, Senhor. A pressão é muito grande para a gente concordar com a destruição da família, para a gente concordar com o esquecimento do sábado, mas, Senhor, dá-nos forças para permanecermos em pé na Tua presença e sermos de Jesus e crermos na Tua palavra, Santa Bíblia. Volte logo nos buscar, querido Jesus. É o que nós todos que estamos com as mãos levantadas queremos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Amanhã nós vamos estudar com vocês o capítulo 14. Já ouviram falar dos 144 mil? É o tema de amanhã, é o capítulo 14. Não percam.